Muito bom dia, meus caros e minhas caras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje este vídeo é voltado para você que vive uma crise no seu relacionamento, no seu casamento e não sente vontade de fazer coisas boas para o outro ou para a sua relação. E este vídeo é especialmente voltado para falarmos sobre a nossa vontade, a vontade humana, ok? Esses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma moça relatando que ela tem zero admiração pelo marido hoje em dia, zero desejo, zero vontade de aproximação, né? E eu propus esses dias aqui no meu canal e lá no meu perfil no Instagram um desafio de 30 dias. 30 dias onde você deve fazer determinadas ações para construir hábitos que sejam benéficos para o seu relacionamento. 30 dias de transformação do seu relacionamento. Você vai encontrar esse vídeo aqui no meu canal, então se inscreva para você não perder nenhum outro vídeo. Ative as notificações para você sempre receber as atualizações, porque todos os dias eu estou aqui postando conteúdos para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para você construir um relacionamento saudável e duradouro. Então você vai lá ver do que se trata esse plano de 30 dias, mas você vai ver isso depois de assistir esse vídeo aqui. Então voltando, esse vídeo é para você que está sem vontade de investir no seu relacionamento. Ok? Então essa moça me mandou uma mensagem dizendo que está com zero admiração, zero vontade de aproximação e uma das propostas do desafio era tocar, toques intencionais, toques com carinho, com afeto. E ela falou, eu não consigo nem olhar para o meu marido, quanto mais tocar. O que eu posso fazer para substituir o toque? Enfim. E eu fiquei pensando aqui que essa queixa, ela traz uma situação bastante comum dentro dos casos que eu atendo, que é, estou sem vontade de investir no meu relacionamento. Não quero, não aguento olhar para essa outra pessoa, estou com repulsa sobre essa pessoa. E vamos lá, esse é um tema que ele precisa ser olhado sobre vários pontos de vista, mas hoje eu quero trazer um recorte específico que é falar sobre a vontade humana. E vamos começar. Olha isso daqui. A definição mais usada de vontade na filosofia aristotélico-tomista é a de que vontade é a capacidade de autodeterminação ao bem. Vou repetir. Autodeterminação ao bem, ok? Isso significa que a nossa vontade ela é exercida quando nós decidimos que queremos nos aproximar de um bem. Então, durante esse processo de uso da nossa vontade, existem 3 fases presentes. A fase do desejo, a fase do raciocínio, onde eu paro para pensar sobre a decisão que eu vou tomar, e a fase final, que é de fato a decisão a ser tomada. Perceba uma coisa, quando nós estamos vivendo uma crise no nosso relacionamento, nós temos desejos ambíguos, desejos duplos. Por um lado, nós temos o desejo de afastamento da pessoa que nós amamos, e por um outro, nós temos o desejo de aproximação. Nós queremos que este relacionamento dê certo. Ou seja, são desejos que coexistem. E nós usamos a nossa vontade a partir do momento em que nós fazemos raciocínios sobre os nossos desejos, entendemos o que seria o melhor para essa situação e aí de fato nós decidimos. E esta é a provocação que eu quero trazer aqui para vocês. Se você está aqui no meu canal assistindo esse vídeo, muito provavelmente é porque você se identifica com essa situação. E se você está aqui é porque você possui o desejo de restaurar o seu casamento, ok? Então, apesar de haver desejos que são ambíguos, ou seja, de um lado eu quero aproximação, de um lado eu quero afastamento, se eu começar a te perguntar e
te ajudar a exercitar o seu raciocínio, o seu intelecto, você, sem dúvidas, vai me dizer o seguinte: eu quero restaurar o meu relacionamento e eu sei que isso seria o melhor. Seria o melhor para mim, seria o melhor para minha família, seria o melhor para os meus filhos. Ou seja, a sua capacidade de raciocínio e de deliberação, o que é deliberação? É a capacidade de olhar para os fatos, de criar juízo sobre isso e raciocinar sobre as coisas. Então, a sua capacidade de deliberação diz e te indica qual é o melhor caminho a ser tomado, ok? Então, diante de dois desejos, esses desejos que são uma espécie de impulso, este impulso ele pode ser refletido por nós e nós podemos escolher, nós podemos decidir, mesmo que uma parte de nós tenha também o desejo de afastamento, correto? Então, nesse sentido, a vontade ela é de fato exercida quando nós, vou repetir aqui, quando nós nos tornamos capazes de autodeterminação ao bem. E no seu caso, o bem é o quê? É o bem da sua família, a coesão do seu casamento e a unidade familiar, ok? E olha só, vamos lá. Olha só, tem algo a mais ainda. Tem algo a mais ainda. Na decisão tomada pela vontade, estão presentes uma série de possíveis estados mais complexos do que o mero quero ou não quero. Vou explicar isso aqui para vocês. Se eu te falar assim, ó, você precisa elogiar mais seu cônjuge. Você pode dizer assim, não quero. Não quero, ou você pode dizer quero. O que esse trecho aqui está querendo dizer? Que a nossa vontade, ela possui nuances diferentes do que eu simples quero ou não quero. Nós podemos, olha só que interessante, nós podemos querer. Nós podemos ter o desejo de querer algo que hoje nós não queremos. Olha que interessante. E nós podemos também querer não querer. Então, eu vou dar um outro exemplo. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que ela possui vício em álcool, alcoolismo. Esta pessoa, ela quer não querer, mas ela, embora ainda não consiga, mas ela tem o desejo de não querer, embora ela queira. Entendem isso? Então, o que eu quero dizer aqui com vocês é, embora hoje você não queira tocar o seu marido, elogiar a sua esposa, você pode querer. E através deste exercício de você educar a sua vontade, através dos hábitos, através do desenvolvimento das virtudes, você consegue também educar o seu desejo. Olha só que interessante. Certo? Então, você vai, depois desse vídeo aqui, você tem um monte de vídeo para assistir. O primeiro é o do desafio de 30 dias, um plano prático para melhorar o seu casamento. E tem outros 2 vídeos que eu gostaria que você assistisse também. Um é sobre hábitos e o outro é sobre virtudes. Então você vai procurar lá no meu canal, palavra hábitos ou a palavra virtudes, você vai se deparar com alguns vídeos e você assista esses vídeos que você vai compreender que esses vídeos se conectam com o vídeo de hoje neste processo de educação da sua vontade, ok? Então, o que eu quero dizer aqui é que, olha só, a vontade ela tende a atuar em consonância com o intelecto para que haja harmonia e paz interior. Aí vem uma parte fundamental que eu gostaria muito que vocês entendessem. Perceba que, de um lado, você deseja aproximação e de um lado você deseja o afastamento. Então, há uma divisão interior aí dentro de você. Só que, se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, você sabe que o que é melhor seria você tentar restaurar o seu casamento. Então, o seu intelecto, ele se volta para a parte sua que deseja aproximação. Ok? Vou repetir aqui, ó.
A vontade tende a atuar em consonância com o intelecto para que haja harmonia e paz interior. O que isso significa? Que as nossas ações, elas precisam, para o nosso bem, para a nossa saúde emocional, mental, para a nossa coerência interior, a nossa vontade precisa agir na direção daquilo que nós sabemos que é o melhor a ser feito. Olha só, se nós não agimos de acordo com aquilo que nós sabemos, nós criamos uma espécie de divisão interior, como se o nosso eu ele estivesse se voltado cada hora para um lado. E olha como isso causa instabilidade interior. Olha como isso causa uma série de conflitos. Então, o que eu quero dizer aqui? Mesmo que você haja e o seu relacionamento, o seu marido ou sua esposa não responda da maneira como você esperava, isso, né, pode ocupar um lugar secundário. O mais importante aqui que eu quero te falar é que você aprenda a agir de acordo com aquilo que você sabe que é o melhor e o necessário a ser feito. A minha preocupação aqui agora não é com o seu casamento. A minha preocupação é especificamente com você. Eu desejo, né, com carinho, com amor, que você aprenda a olhar para a realidade, pensar sobre a realidade, chegar a conclusões corretas sobre essa realidade e agir na direção daquilo que é o certo a ser feito. E no seu caso, na restauração do seu casamento, você sabe que há uma série de coisas que você faz que causam ruídos, que causam afastamento no seu relacionamento. Você sabe disso, no fundo você sabe. E a minha provocação aqui é para que você comece a pegar essa sua consciência que te diz que tem um monte de coisa errada que você está fazendo e comece a pensar sobre aquilo que é o correto a ser feito e colocar a sua vontade para decidir agir na direção daquilo que é o certo a ser feito, ok? Independente da atitude do outro. A minha preocupação aqui agora é com você, com a sua coerência interior, com a sua harmonia e paz interior, ok? Isso vai te livrar de uma série de angústias. Beleza? Maravilha. Então, só uma última coisa aqui para fechar o nosso vídeo de hoje. Isso aqui é a parte sobre a vontade. E eu quero trazer algumas palavrinhas aqui a respeito do sofrimento. Eu sei que este processo de restauração de um casamento, ele é um processo sofrido. Lutar por uma relação e ver que a outra pessoa ela não está enxergando o que você está enxergando, que ela não está lutando pelas mesmas coisas de você, que você é dolorido, é angustiante, eu sei disso, eu já passei por isso. E eu quero trazer algumas palavras aqui. Olha só. Abre aspas. Ser humano significa ser em face de um sentido a ser preenchido e de valores a concretizar. Isto é, trata-se de viver nesse campo de tensão estabelecido na relação existente entre a realidade e os ideais a serem materializados. O que esse trecho quer dizer? Que essa tensão entre o que a gente vive hoje e que nem sempre é bom e aquilo que nós desejamos viver, é no meio dessa tensão que nós encontramos sentido. Ok? Este sofrimento que você passa hoje, ele carrega em si um sentido existencial. Tá? Então, o que eu quero te dizer? Não queira escapar desse sofrimento a qualquer custo. Olhe para esse sofrimento, que é um sofrimento inevitável, e compreenda
qual é o sentido contido nesse sofrimento. Talvez haja um sentido aí muito evidente que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje. Que você aprenda a olhar para a realidade, fazer juízos corretos e educar a sua vontade para que ela caminhe na direção daquilo que é bom para você, daquilo que é bom para sua família, daquilo que é bom para o seu casamento. No fundo, em algum lugar aí dentro, você sabe o que é melhor, tá? Essa voz que te diz o que é melhor, ela sopra no seu ouvido de tempos em tempos. E se você começar a agir em direção a ela, de acordo com ela, cada vez mais você vai ouvir esta voz que sopra no seu ouvido. E cada vez mais você educará a sua vontade para agir de acordo com aquilo que é o correto a ser feito. E existe um resultado disso, um benefício disso, chamado liberdade. Aí que está a verdadeira liberdade. Quando nós conseguimos agir em direção ao bem. Quando nós conseguimos escolher aquilo que nós precisamos fazer e não apenas aquilo que nós sentimos ou desejamos, ok? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Quero saber a sua opinião aqui ao final desse vídeo. Nos vemos amanhã. Te agradeço por ter chegado até aqui. Um grande abraço e adeus.